Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Claudinha do Claudinha Festas e o vídeo de hoje, gente, está um pouquinho diferente, tá? Hoje eu vim trazer para vocês os utensílios que eu utilizo para estar fazendo os meus bolos, tá? Ou os mais importantes, tá? Porque eu tenho bastante, mas eu trouxe aí os mais importantes. Então, para você que é iniciante, papel e caneta na mão, porque esse vídeo tá bem legal. E para você que já trabalha com bolo, já trabalha no ramo da confeitaria, esse vídeo também é bastante importante. Esse vídeo também tá legal para você que já trabalha no ramo, porque comigo foi desse jeito, tá, gente? Eu fiz vários cursos, mas de cada curso eu trouxe aí um pouquinho de cada coisa para o meu dia a dia. Então esse vídeo tá bastante legal e pode ser que também te ajude aí, tá bom? Então, gente, começando pelo mais importante, tá? Eu não abro mão, é do meu copo medidor. Nele eu consigo, né, medir toda a minha massa, fazer toda a minha receita. Eu já tenho a receita da massa de bolo aqui no canal, então eu faço com o copo medidor. Porque tem gente que pergunta, eu coloco ali xícara, né, 1,5 xícaras de açúcar, tá? Mas de repente a minha xícara que eu tenho dentro da minha casa é de 200 gramas ou 200 ml, mas aí na sua casa tem de 250, na casa do vizinho tem de 230. Então, o copo medidor, gente, é muito importante, porque ali ele mede grama, ml, farinha, chocolate em pó, e é um utensílio, gente, bem baratinho. Eu paguei R$2,50 em cada um. Eu tenho dois, eu já uso já há bastante tempo. E para aumentar a vida útil do meu copo, quando eu vou lavar o copo medidor, eu lavo ele somente por dentro. Ele é muito importante, tá bom? Para você que não tem balança. Eu acho que, na minha opinião, gente, é muito melhor do que balança, tá? Então eu uso ele já há bastante tempo. Eu tenho dois, um para o material seco e outro para o material molhado, porque às vezes quando eu tenho que assar mais de uma massa, então o copo do material seco, que é o açúcar e a farinha de trigo, ele fica ali, e o copo que eu uso para material molhado, que no caso é o leite, ele fica ali também, tá? Então quando eu tenho que assar mais de uma massa, eu já tenho o copo do seco e o copo do molhado. Em seguida, eu peguei aí, foi a colher de pau. A colher de pau, né, todo mundo tem aí na sua casa. Mas você pode estar utilizando qualquer uma. Eu utilizo aqui a colher de pau. Porém, gente, não é a mesma que eu faço comida em casa, tá? Então, eu comprei ali 2 colheres de pau ou bambu, tá? Pra eu utilizar somente para os meus bolos, tá? Por exemplo, assim, se eu tiver que usar, né, a colher de casa, mesmo estando lavadinha, tem o tempero, né, o resíduo do tempero que fica ali agarrado na colher. Então pode ser que aconteça de o seu bolo ficar com cheiro de tempero, com gosto de tempero, dependendo aí da vida útil, né? Acho que é assim que se fala, da sua colher. Então, assim, quando for comprar o seu material, gente, aqui é 2 de cada, tá? Eu tenho 2 colheres de pau para mexer, massa e recheio, e eu tenho 2 copos medidor, um para o seco, um para o molhado, e a forma, gente, não é diferente, tá? Mostrei aí todas as minhas formas, todas não, né? Tem bastante forma aqui, porém, gente, essa também é uma dica muito legal. Eu não tenho tanto espaço aqui na minha cozinha, eu não tenho espaço para guardar, não tenho espaço para colocar nada, gente. Minha cozinha, ela é bem miudinha, ela é um ovinho. E também eu não tenho muita quantidade de tabuleiro, porém eu faço aí 3, 4 bolos de 15 centímetros de diâmetro, às vezes no final de semana, mas eu só tenho apenas 2 tabuleiros. Gente, mas é muito importante, quando você for comprar os 2 tabuleiros, as 2 formas, né, de assar massa, de uma vez, tá? Porque lá quando eu tava iniciando, eu comprei uma forma de 20 centímetros de diâmetro. Lá atrás, há mais ou menos uns 9 anos, 10 anos atrás, eu comprei uma forma. E foi pouco, né? Porque eu comecei dentro de casa, fazendo bolinho para casa. Então eu assava uma massa, depois eu ia lá, batia e assava outra massa. E aí o que aconteceu? Eu gastava forno, gastava tempo, gastava luz. Eu fui lá
e comprei uma outra forma também de 20 centímetros de diâmetro. Porém, quando eu cheguei em casa, o fabricante era diferente. O que aconteceu? Ficava sempre uma maior do que a outra e o bolo, gente, caía. Então, assim, depois de muito tempo que eu fui perceber a diferença da forma, né, do meu tabuleiro ali de bolo, tá? Depois de muito tempo. Então eu comecei a fazer desse jeito. Fui lá na Shopee, não lembro se foi na Shopee ou se foi no Mercado Livre. Eu comprei 2 kits, tá? Se eu não me engano, custou R$ 130 cada um e veio com a forma de 15 de diâmetro, né? 15, 20, 25, 30, 35. Então eu comprei 2 kits do mesmo fabricante, porque o que estava acontecendo? Eu estava perdendo bastante massa, estava caindo, o bolo não estava ficando legal. Então depois que eu percebi essa diferença, gente, é bem pouca, mas faz sim toda a diferença na hora que você vai montar o bolo. É claro que hoje em dia, né, é o jeitinho de prensar o seu bolo, o jeitinho de você consegue ali, hoje em dia a gente tem como dar um jeitinho, mas antigamente não tinha não, eu ficava toda doida, o bolo caía lá na mesa do cliente, eu não sabia por quê, sentava no chão e chorava, era um desespero danado até eu perceber que a forma às vezes era um pouquinhozinho maior do que a outra, né, e tirando aí os outros erros que também eu ia cometendo, porque eu não tinha tanta experiência, né. Então, gente, eu faço desse jeitinho que eu tô mostrando pra vocês, ó. Essa forma que eu tô aí mais baixa, ela eu só tenho uma dela, tá? Que eu comprei lá atrás também há muito tempo. Eu devo ter essa forma aí no mesmo tempo que eu comecei a trabalhar com bolo, tá? E depois eu comprei essas que são mais altas, que são com 10 centímetros de altura. Então, o que eu faço? Eu asso 2 massas. A minha massa de bolo, que eu tenho a receitinha aqui no canal, o rendimento dela é para 2 tabuleiros de 15 centímetros de diâmetro, porém eu divido a massa em 2, mas eu faço um bolo só, tá? Eu só coloco 2 massas no forno para eu evitar de estar gastando muito gás, para eu evitar de estar gastando luz, sujando bastante material e ter que fazer um de cada vez, porque até esperar o bolo esfriar, gente, demora bastante. Então é bastante importante você ter no mínimo aí 2 formas do mesmo tamanho, mas também é importante que seja do mesmo fabricante, tá bom? E cada forma, né, cada bolo a gente assa 2 massas, eu já mostrei aqui no canal como que eu faço, tá? E dessa pequenininha que eu coloquei aí, que é de 8 centímetros de diâmetro, eu comprei mais ou menos umas 6 dela. E quando eu coloco, como ela é muito pequenininha, eu coloco dentro desse tabuleiro retangular para poder assar a massa, para minha massa não queimar, tá? Então, eu não investi também em tabuleiro retangular, né? Então, esse tabuleiro que eu tenho aí, ele também já é bastante antigo. E eu asso 3 massas, né, para dar altura de bolo de no mínimo, quando é tabuleiro retangular, no mínimo com 10 centímetros de altura, tá bom, gente? Bem, a leiteirinha tá aí, né, porque a gente usa, eu uso aqui para poder tá molhando, molhando não, gente, para poder aquecer o leite e a manteiga, né, a margarina ou a manteiga eu uso, porque a minha massa também eu trabalho com leite quente, mas a leiteirinha, né, a gente sempre tem em casa, pode ser numa panelinha, mas é importante também que você tenha aquele material somente para aquilo dali, tá? Por último dessa etapa, mas não menos importante, gente, a peneira. Gente, agora eu vou falar um pouquinho da importância também de estar peneirando o seu material. Por exemplo, eu peneiro ali o açúcar, né? O meu açúcar é refinado. Eu vou falar de marca aqui, gente, eu não ganho nada, tá? Para falar as marcas. Mas eu falo porque é o material que eu uso e que eu gosto de usar e que eu sei que dá certo. Então, eu utilizo aí o açúcar União, né, e o açúcar Caravelas refinado, tá, gente? Mas ainda assim ele fica com uns granulados nele ali. Quando você peneira, você vê que vai ter uma sobrinha ali de açúcar granulado. Esse açúcar, o que acontece? Como a gente bate o ovo
Com açúcar, esse açúcar granulado, ele não vai derreter ali. E se ele for para dentro do bolo, para dentro da sua massa vai ficar bastante doce, né? Então tem gente que fala assim: nossa, esse bolo tá gostoso, mas tá doce. Quer dizer, o bolo já é doce, o recheio já é doce. Então é importante você peneirar tanto o trigo quanto o açúcar. O trigo é porque, igual eu tô falando aqui agora, a gente bate ali o açúcar com ovo, faz aquela massa bem fofinha, né? Que fica aquela lindeza toda, né? Aquela fofura do ovo com açúcar. Aí o que que acontece? Se você colocar o trigo sem peneirar, o trigo ele vai ficar como se fosse, não é umas pedrinhas, gente, mas é como se fosse umas bolinhas compactas de trigo mesmo, que se você colocar o dedinho ali, ela vai puff, né? Ela vai se desfazer. Só que se você jogar nessa massa fofinha, ela não vai conseguir se desfazer toda, entendeu? Aí o que que vai acontecer? O seu bolo, ele, mesmo você mexendo, porque você precisa mexer levemente aquela bolinha, ela vai umedecer e ela não vai se desfazer, tá? Então é importante você também peneirar aí a sua farinha de trigo, tá? Gente, agora eu vou falar um pouquinho do fouet. Ai, nem lembro mais qual utensílio que tava. Tava no utensílio, eu acho que tava no utensílio antes de eu falar do fouet. Tava ali na bisnaguinha, né, que eu comprei ali pra essas bisnaguinhas tipo de ketchup. Eu utilizo ela pra poder molhando meus bolos, tá? Eu acho bastante versátil. O bolo fica molhadinho na medida certa, então eu uso bastante ela. Gente, agora eu vou falar do fouet. Então, eu tenho esse fouet aí que é de ferro. Gente, eu não utilizo ele para poder fazer os meus recheios, tá? Porque ele faz muito barulho. Eu sinto que ele arranha bastante no fundo ali da panela, da leiteira, do que você tá fazendo, tá? Então, acho que faz bastante barulho e me irrita. Não sei se acontece com vocês, mas me irrita. Esse tá até quebradinho aí, eu uso ele para fazer outras coisas, tá? Não para mexer na panela, porque faz um barulhão danado. Aí fica aquele negócio arranhando, a gente vai mexendo, fica arranhando, um nervoso danado e ele fica ali arranhando o fundo da panela. Então eu utilizo esse daí que tem o silicone, né? Que eu vou ficar com o recheio, mexendo com fouet. A gente fica com o recheio sem gruminhos, tá? Então é muito importante também você ter o fouet na sua casa. E para bater massa, gente, o fouet que ele é sem o silicone, eu esqueci o nome que dá, com aquele de ferro, para mexer a massa ele é bom, agora para fazer recheio ele não é, tá bom? E em seguida eu utilizo aí as minhas espátulas, né? Essa pretinha aí eu ganhei, meu filho me deu. Porém, gente, eu acho ela muito molinha, muito levinha, né? Às vezes eu tenho um pouquinho da mão pesada, parece assim, às vezes que eu sou bem sensível, né? Que eu falo nos meus vídeos, gente, tem que ter delicadeza, tem que ter harmonia, mas às vezes, gente, eu tenho a mão bastante pesada. E eu gosto dessa espátula branquinha aí, que ela é um pouquinho mais firme. Na verdade, eu peguei da minha mãe. Minha mãe veio morar aqui pertinho. Aí quando eu vi a espátula, eu falei: mãe, é dessa daqui que eu preciso. Aí depois meu filho veio, né, e comprou aí um jogo pra mim, porque eu precisava de mais de uma, né? Meu trabalho já tava fazendo bastante encomenda. Então, meu filho acabou comprando uma pra mim. Quando eu perco, né, aqui no meio da louça branquinha, eu acabo utilizando a pretinha. Gente, agora a gente vai falar aí da espátula de silicone. Gente, é importante também vocês terem, assim, isso aí é muito bom, né, pra gente estar mexendo ali o nosso chantilly. Eu comprei, quando eu iniciei na confeitaria, eu comprei essas que tinham um cabinho transparente. Gente, vou falar a verdade aqui pra vocês, não vale nada, tá? Por quê? Porque ela quebra muito fácil. Dessas aí, ó, eu tenho o pincel, mas aquelas quebra muito fácil, solta, né, a espátula, ela acaba se soltando do cabo. Então, assim, às vezes na correria, no momento que você mais precisa da colher, ela vai lá, puf, te quebra.
tá? Então eu indico para vocês, é um pouquinho a mais, mas eu indico para vocês essas que são todas de silicone até o cabinho, tá? Bem, agora eu vou falar um pouquinho dos potinhos, gente. Pode ser o potinho que você tem na sua casa. Acho que é tapué. Não sei qual é o nome que se dá nesse potinho, não. Vou falar potinho aqui mesmo, potinho, vasilha. Então, eu comprei dessas assim, que são mais largas, são maiores. Ali eu consigo, gente, nessas maiores, eu consigo hidratar toda a minha quantidade de chantilly, igual eu mostro aqui em outros vídeos, né? E também no mesmo potinho ali, na mesma vasilha, eu consigo fazer outros tons, tá? Esse aí, gente, olha a raiva que eu passo para poder estar utilizando esse potinho aí, né? Tinha bastante gente usando, eu via bastante vídeo com esses potinhos aí que a gente segura, tá? Mas todas as vezes que eu uso, gente, eu passo raiva, porque nesse grande, ó, minha espátula que tem peso, ela não cai. Mas nessezinho aí, gente, dá uma raiva que a espátula vara longe. Então, assim, eu uso porque eu comprei, eu tenho 2 potinhos desse, mas eu não aconselho comprar, gente. Passa muita raiva, tá? Na hora do desespero, na hora ali da pressa, a gente acaba, né, colocando, e é isso aí que acontece. Ele não firma, né? A nossa espátula, ela não firma, né? E como a gente quer praticidade, eu prefiro que seja dessa forma aí, os potinhos assim, bem mais em conta, esses potinhos até esse menorzinho aí, né, a gente consegue ter o apoio, porque como ele é menor, a gente consegue colocar a espátula em cima dele, né, e ele não cai, né, consegue equilibrar ali a espátula em cima dele. Agora aquele branquinho ali é complicado, tá, gente? Agora eu tô passando aí essa espátula de silicone, por quê? Gente, também é muito útil que ele seja redondo, tá? Vou pegar aí agora um retangular para vocês verem a diferença, né? Quando a gente vai colocar o tom ali, colorir o nosso chantilly, olha o que acontece. A gente não consegue ir, né, colorir todo o chantilly de uma vez. A gente tem um pouquinho mais de dificuldade de estar colorindo do que com esse redondo, tá? Então, assim, se você tiver esse retangular, não tiver o redondo, não tem problema. Mas aqui a maioria dos meus potinhos são todos redondos, tá? O que eu tenho de retangular foram os que eu ganhei, tá? Mas aqui até hoje, quando eu compro eles assim redondinho mesmo, tá? Que é bastante útil, vai te ajudar bastante. E agora, gente, vamos passar aí pra bailarina. Gente, eu comprei essa bailarina aí, me custou R$ 54 aproximadamente, tá? Depois de muito tempo que eu fui ter uma bailarina. Porque quando a gente é iniciante, começa no ramo aí da confeitaria, a gente começa assim, com uma renda bem baixinha, né? A gente começa com um capital de giro aí, eu comecei com R$ 30. É bem pouquinho. E a bailarina, ela é um pouquinho cara para quem é iniciante. Em breve, se Deus me permitir, gente, se eu conseguir comprar aí a bailarina de vidro, porque dizem que também é boa, eu espero bastante que eu não me arrependa. Então, essa bailarina eu comprei ela na Shopee, eu uso ela até hoje. Gente, eu tô mostrando aí na mesa a diferença, a dificuldade que é você fazer um bolo de espátula ou alisar o seu bolo em cima da mesa. Tá vendo? A bailarina, ela é bastante importante nesse ramo, tá? Porque você consegue ali ter o apoio e girar a bailarina. No início, gente, que você vai começar a aprender, né, a trabalhar com a bailarina, fica um pouquinho difícil, mas depois você vai pegando aí toda a sua prática, tá? Como eu comecei na confeitaria, era o trabalhado de bico, então eu conseguia fazer sem a bailarina. Depois eu tive a necessidade de comprar, porque já foi passando aí pro trabalhado de espatulagem. Tá? Aí eu tô mostrando aí, ó, que ela não é tão firme, tá vendo que ela balança bastante, porém ela aguenta 10 quilos de bolo aí em cima e supre toda a minha necessidade para fazer todos os meus bolos, tanto retangular quanto redondo. Porém, gente, não caia no golpe, gente. Tem muita gente que compra aquela bailarina mais baratinha, que é de acrílico, que custa mais ou menos em casa de festa por volta de R$ 30, 30 e poucos reais. Eu já tive essa bailarina também, gente, mas ela não tem um rolamento bom.
Então não caia nesse golpe, tá? Junta mais um pouquinho, gente, coisa de 10, 20, 30 reais vai fazer toda a diferença para você, tá? Então não compra aquela de acrílico, aquela que tem esse branquinha. Eu sei até o nome dela, mas eu não vou falar aqui, tá? Pra eu não ser processada, Deus me livre. Mas não compra, evita de comprar, tá? Vale muito a pena você investir no material um pouquinho melhor, que não vai te trazer dor de cabeça, tá? Então vai ali, tem Mercado Livre, a Shopee, tem outras aí, aplicativo de compra de material de internet que vende e é o preço bem baratinho e que vale muito a pena você investir nessa bailarina. Essa daí mesmo eu já tenho, acho que mais de 5 anos, tá? E eu tive 2 da outra e não deu certo comigo. Meu bolo não ficava retinho, não ficava legal, ela agarrava bastante, eu não conseguia ter o rolamento com ela, tá? Quando eu fazia com bico, aí eu tô mostrando pra vocês que quando eu fazia com bico, eu não precisava estar utilizando, eu não tinha essa necessidade de estar utilizando a bailarina, mas hoje, como o trabalho ele é espatulado, a bailarina ela precisa de ter o rolamento necessário. Você comprando essa outra bailarina, ela vai pesar, né, o seu bolo, ele vai pesar a sua bailarina e você não vai conseguir espatular seu bolo porque ela vai agarrar bastante, tá? Eu tô falando, gente, porque eu já tive 2 ou 3 e só gastei dinheiro, né? Só joguei dinheiro fora. No final, ela racha também. Gente, é bastante complicado começar com aquela lá. Então, para você não perder, começa já com uma bailarina. Essa minha não é tão boa, mas ela supre sim a minha necessidade de um bolo de 10, bolo 10 quilos, bolo de andar eu faço com essa também, vocês já viram aí, já tem um vídeo de bolo de andar que pesa bastante. Eu fiz um bolo de 4 andares, gente, que ficou bastante pesado, fiquei com medo, é claro que tem todo um jeitinho de usar essa bailarina, um jeitinho diferente. Tomara a Deus que um dia eu consiga trazer esse vídeo aqui pra vocês. Mas ela supre bastante a nossa necessidade, tá, gente? Comecei aí também com a espátula, vou falar aí também um pouquinho da espátula. Eu comecei na confeitaria, gente, eu tinha essa espátula aí, ó, essa branquinha aí, triângulo, tá? Ela faz parte da minha vida até hoje, tá? Porém, gente, ó, ela tem altura. Eu comecei com essa rosinha aí, que antigamente os bolos eram com 10 centímetros de altura. Então, eu comecei com essa rosinha e comecei com essa de triângulo também. Gente, olha, para um bolo que é de 10 centímetros de altura, ó, a espátula, ela supre a sua necessidade. Porém, os bolos hoje em dia já estão altos, tá vendo? Eles estão com 15 centímetros de altura, às vezes fica com 13 centímetros e meio, 14 centímetros. Eu faço bolo aqui até com 16 centímetros de altura. Então, assim, você vai ter bastante dificuldade de trabalhar com ela se o seu bolo for com 15 centímetros de altura, porque você não consegue espatular e fica aquela brecha, né, lá em cima, aquela imperfeiçãozinha lá na parte de cima do seu bolo e não fica legal, tá? Então é importante, se o seu bolo tem 10 centímetros de altura, tudo bem. Agora, se o seu bolo sair maior, é bom que você tenha essa espátula também um pouquinho maior, tanto a espátula de textura, quanto a espátula lisa, né, que a gente usa para alisar o bolo, quanto a espátula de textura, tá? Eu tô mostrando aí um pouquinho, não dá pra ver, gente, mas fica bem pouquinho, ó. Eu comprei essa espátula transparente, essa espátula de textura, eu comprei também pela Shopee. Meu Deus, tá eu aqui fazendo propaganda da Shopee. Gente, é porque lá eu encontro realmente as coisas bem em conta para poder comprar. Então, eu já vou lá e já compro. Eu acho muito mais vantagem comprar pelo aplicativo. Eu ganho aí frete grátis, então eu acho muito a pena eu comprar pela Shopee do que tá indo aqui na loja comprando, porque é outro valor, gente. Recentemente eu comprei 2 bombinhas que na Shopee tava o preço mais ou menos de R$ 22 e eu acabei na necessidade comprando, até mesmo para trazer aqui o vídeo para vocês, porque a minha bombinha tava bem velhinha.
acabei comprando aqui no meu bairro mesmo e eu paguei R$ 25. É uma diferençazinha, gente, porque parece pouco, mas assim, a gente que trabalha com bolo, que sabe ali o pingadinho que a gente ganha, já faz diferença, né? Ainda mais eu, gente, que eu vou te falar, eu não tô usando nenhuma das duas bombinhas que eu comprei. Por incrível que pareça, eu gosto da minha bombinha velha mesmo, tá? Então, gente, agora vamos falar um pouquinho da espátula de textura, tá? Então, eu comprei um jogo de espátula de textura com, se eu não me engano, 16 centímetros, entre 15 e 16 centímetros de altura. Também, gente, comprei pela Shopee, tá? Só que essa espátula eu uso bastante, gosto muito dessa espátula, muito mesmo, de muito coração. Assim, eu dei todas as estrelas possível para o vendedor, tá? Porque ela é fininha, ela é bem maleável. Eu comprei, se eu não me engano, foi 30 e poucos reais também pela Shopee. Essa bem clarinha aí, eu tenho ela já há bastante tempo. Ela vem 18, foram 18 espátulas. Se eu não me engano, dá 36 desenhos, tá? Então, nesse kit que eu comprei é R$ 30, R$ 36, eu tenho 36 desenhos diferentes. E eu fui estudando cada um desenho de espátula. Então, assim, todos os bolos que os clientes mandam para mim, eu já sei qual é a espátula que eu utilizo. Porém, às vezes o meu bolo sai um pouquinho mais alto. Aí eu fui lá, já estava saindo mais alto, estava tendo dificuldade com as espátulas baixas. Fui lá e comprei esse jogo aí, com mais ou menos, acho que com oito desenhos. Porém, gente, como eu comprei a espátula com 8 desenhos, nem todas, eu não tenho todos os desenhos, né, da espátula. Ela é bem mais grossa, ela é bem mais firme de pegar, porém eu gosto dessas molinhas, tá? Então, quando o bolo sai alto, eu acabo utilizando a outra, que é um pouquinho mais grossa, mas eu não gosto, tá? Eu achoessazinha de acrílico um pouquinho mais fininha, eu acho bem melhor, bem mais leve, bem mais tranquila de trabalhar do que essa rosinha aí, que ela é um pouquinho mais grossa. Na verdade, eu ainda não consegui me adaptar com ela, né? Tudo é na prática, mas eu não consegui ainda me adaptar com ela. Então, eu gosto mesmo das outras, que também tem todo o desenho que eu preciso para tá fazendo ali os meus bolos. Tá, gente? Agora vamos falar, essas aí são as bombinhas que eu comprei, né? Que é importante também você ter, porque às vezes tem aquele bolo dourado, tem aquele vermelho, gente, que eu já tenho vídeo aqui no canal. Aquele bolo que fica vermelho e preto, que fica aquele vermelho bem vermelhinho, bem bonito, bem intenso. Aquele pretinho que fica bem pretinho. Já tem videozinho aqui no canal de como usar a bombinha para isso aí, para o seu bolo ficar desse jeito, bem vermelhinho, aquela cor bem intensa, bem bonita, tá? Eu tô mostrando aí, né, pra vocês que eu comprei a outra bombinha, gente, mas eu não consegui me adaptar tão bem. Só uso a minha bombinha velha. Eu gosto bastante, não sei por quê, qual a diferença que tem, que eu gosto de estar utilizando a velha. Eu acho que eu consigo borrifar mais coisas ali. Eu comprei para fazer aquele efeito aveludado, né, para trazer aqui o vídeo no canal para vocês. Mas, gente, eu não consegui também fazer. Eu mostrei aí no vídeo que eu tentei de tudo, mas eu também não consegui. Mas eu não vou desistir não, tá, gente? Eu vou tentar de novo para trazer o vídeo do bolo aveludado aqui para vocês, tá? Se você tá gostando do vídeo, gente, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no nosso canal e assinar o sininho de notificação para não perder nadinha. A gente tá com bastante novidade aqui, tem bastante dica legal também. Gente, o pincelzinho aí também, né, que quando a gente faz aquela beiradinha dourada, né, é importante aí você ter o seu pincel para tá fazendo aquela beiradinha dourada. Esse saquinho aí, esse saquinho de tipo de saquinho de mercado, também, gente, é muito útil, né, pra gente cortar, ai Jesus, pra gente tapar ali o bolo, né, pra não entrar em contato. A gente usa bastante, ele dura bastante, ele é barato, ele dura bastante, mas a gente usa também bastante
eu uso para poder, quando eu coloco meu bolo no acetato para poder prensar, então eu faço dessa forma aí, ó. Eu abro, né, o meu saquinho e coloco para tapar o bolo, para eu colocar lá na minha geladeira, e para tapar os recheios também, né, para não criar pele. Eu também coloco em contato ali com o recheio quentinho mesmo. Gente, e os saquinhos de confeitar também é bastante importante. Eu coloquei, gente, eu ficava lavando o saquinho de confeitar e ficava um lá, outro cá. Eu não sabia onde botar, tá? Então eu comprei esse negócio aí, ó, de repente aqui no bairro, aqui no bairro mesmo. Eu fiquei olhando, eu falei, gente, aquilo dali é útil para mim, né? Porque eu ficava colocando ali em cima da minha pia bastante saquinho e ocupava bastante espaço, ficava saquinho para um lado, saquinho para o outro. Então eu comprei esse negocinho aí, ó, de colocar guardanapo, de colocar papel alumínio, acho que é de colocar guardanapo, né? E eu coloco meus saquinhos para poder secar bem aí, tá, gente? Os saquinhos até tá molhado porque eu tinha feito uma decoração. Então eu coloco aí, coloco na minha pia mesmo, mas eu coloco embaixo assim da pia e eu deixo lá secando os meus saquinhos. Eu vou lavando e vou colocando lá, tá, gente? É importante também o pratinho do seu bolo, o acetato, gente, que eu uso bastante aqui, ó, pra tá colocando nos meus bolos, né, fazendo a prensagem dos meus bolos. Eu faço no acetato porque ele me dá um pouquinho mais de altura do que eu fazer ele na forma e me ajuda bastante, gente. Como eu disse para você que eu tenho pouca forma, né? No caso, pouca não, né? Eu só tenho 2 formas, então eu posso assar aí 10 massas e ter 5 bolos, né, e colocar todos eles dentro da minha geladeira prensado para no dia seguinte só tirar o acetato e começar a montar. Eu consigo ter espaço na minha geladeira, que eu consigo colocar aí em cima do outro, né, e consigo também não sujar tanta forma e não ter tanta forma. É claro, né, que mais pra frente eu penso em comprar mais forma de 10 centímetros de diâmetro, porque sai bastante bolo aqui de 10 não, de 15 centímetros de diâmetro, de 20, de 17 centímetros de diâmetro. Sai bastante aqui pra mim, eu pretendo sim ter mais formas, mas por enquanto só 2 supre a minha necessidade, né? Como eu falei, eu asso a massa, um bolo de 17 centímetros de diâmetro hoje, mas também tem um bolo de 15. Então, eu dobro ali minha quantidade de massa, coloco no forno, né? E depois eu já monto aí no acetato, no próprio pratinho de bolo, na própria cake boards, né? E vou colocando ali na minha geladeira, mas em breve, se Deus quiser, eu vou também comprar mais forma, tá, gente? Mas o acetato é bastante importante. Eu tenho aí os acetatos bem velhinho, ó, tô mostrando aí pra vocês, porque eu gosto também de estar utilizando. Eu acho que ele já pega mais o formatinho, né, do bolo. Ele não machuca o bolo. Quando ele tá novinho, ele acaba machucando um pouquinho o bolo, né? Essa parte de quando ele tá novo, ela acaba entrando assim no bolo, mas tem como resolver, tá, gente? Não entra daquele jeito que vai derrubar seu bolo, vai cair, vai arrancar o pedaço fora, não. É claro que a gente precisa tirar o acetato com bastante cuidado, né, para não vir a sair o pedaço todo do seu bolo, tá? E o tamanho do acetato que eu utilizo, como meus bolos, ele é acima de 10 centímetros de altura, eu marco lá para o meu cliente que o meu bolo tem 10 de altura. Mas como a minha massa de bolo, o jeitinho que eu prenso os bolos, ele sai maior, né? E eu tenho aqui também o meu bolo de 17 centímetros de diâmetro, ele fica com 15 centímetros de altura. Então, todo o meu acetato, ele é feito com 15 centímetros de altura. Mesmo se eu utilizar para o baby cake, tá, gente? Porque o meu baby cake, eu asso 2 massas nele, mas ele fica menorzinho mesmo, porque não tem como um bolo de 8 centímetros de diâmetro ter 15 centímetros de altura, porque senão ele vai acabar, tombando, né? Então, eu utilizo também para o de 15, de 8 centímetros para o meu baby cake, tá? Que acaba ficando tudo do mesmo tamanho. Depois eu vou lá, lavo e utilizo de novo, tá?
Agora eu vou mostrar, gente, pra vocês o bico que eu trabalho, tá? Na verdade, os bicos que eu mais utilizo aqui na minha aqui na minha cozinha, tá? Os bicos que mais sai bolo aqui pra mim, eu vou estar trazendo aí pra vocês, papel e canetinha na mão, pra vocês verem aí a numeração dos bicos. Então, gente, o primeiro que eu coloquei aí foi o 4B da Wilton, tá? Esse aí, a numeração dele é 4B da Wilton. Eu uso bastante esse bico aqui também nos meus bolos. Agora, eu vou trazer para vocês esse bico eu uso bastante. Ele chama bico folha, né? Se você chegar lá, pedir o bico folha, chama de bico folha. Eu aqui chamo de bico babado, que eu consigo fazer bastante coisa com ele também. Eu chamo aqui de bico babado, eu faço os babadinhos no meu bolo com ele, tá? Agora eu vou trazer para vocês o bico chuveirão, tá? Eu tenho o chuveirão da Wilton, que é o 2B, mas tem também o chuveirinho. E o mais importante de todos, gente, é o bico 1M da Wilton, tá? Esse bico sai bastante aqui. Então, assim, tem uma imensidão de decorações que você consegue fazer com esse bico. Gente, em breve, se vocês quiserem também, deixa aí nos comentários se vocês querem que eu traga aqui a imensidão, gente, de coisas, de enfeites que eu consigo fazer com esses bicos, tá? São bastante desenho no bico M, tem o chuveirinho, tem o chuveirão. Então, assim, esses são os bicos que eu utilizo bastante. E em breve eu vou tentar aqui trazer para vocês o vídeo, né, de como eu faço aí as minhas rosetas com bastante cuidado, mostrando bem devagarzinho para vocês esses bicos que eu utilizo, quais são as decorações que mais saem, né? Então, em breve eu vou estar trazendo esse vídeo aqui para vocês. Eu acredito que vai demorar um pouquinho, gente, porque a gente tá aí no meio de Natal, de Copa, é aniversário, gente, esse mês tem bastante aniversário, esse mês de dezembro. Mês de janeiro também tem bastante aniversário, mas eu prometo que eu vou tentar o mais rápido possível trazer esse vídeo para vocês, que também vai ser um vídeo bastante legal. Gente, e esse foi o vídeo de hoje. Vocês ficam aí com o Papai Noel, tá? Só para me dar tchau para vocês. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Um beijo, até o próximo vídeo.